Olá, meus amigos e amigas. Se vocês lembram, em nosso primeiro vídeo, Ressurreição ou Reencarnação, finalizamos com 3 questionamentos para reflexão. Questionamento 1. Considerando que a ressurreição é o retorno à vida de um corpo que já morreu, porém, a ciência comprova ser materialmente impossível, tendo em vista que os elementos químicos formadores deste corpo se desintegraram completamente no seio da natureza. Questionamento 2. Considerando que afirma em 1 Coríntios 15:50, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Questionamento 3. Considerando que o reino de Deus é espiritual e não material, considerando estes 3 aspectos que torna a ideia de ressurreição inviável. No entanto, não estaria a palavra ressurreição concentrando a ideia de reencarnação? Este foi o questionamento para reflexão. E aí, o que é que você acha? O ilustre e renomado teólogo, poliglota, Carlos Juliano Torres Pastorim, autor do livro Minuto de Sabedoria, livro que tornou-se o maior best-seller em autoajuda no país. Também especialista em línguas latina e grega. Este renomado escritor afirmou que os conteúdos dos evangelhos chegaram até nós através da cultura e da língua helênica. E frequentemente e de maneira errada é traduzido ressurreição o verbo anisteme. Anisteme significa levantar-se outra vez, regressar. E nesta palavra anisteme se concentra a ideia de reencarnação que foi negligenciada pelos tradutores. Segundo ele, as escrituras não falam em ressurreição da carne, falam em anastasis ectonecron. Anastasis vem do verbo anisteme e significa regressar. Então, de maneira equivocada, é traduzido por ressurreição a palavra anisteme, que significa regressar. Mas, como o corpo decomposto não pode mais regressar, esse retorno seria do Espírito. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, corrobora com esta ideia, afirmando que, após a morte do corpo, o espírito desperta, regressa no mundo extrafísico, no mundo espiritual, e regressa outra vez ao mundo material na reencarnação. E Allan Kardec, por sua vez, corrobora com a mesma ideia, afirmando que os judeus acreditavam na reencarnação com o nome ressurreição. O que os judeus denominavam e tinham no seu corpo de crença o dogma da ressurreição é o que mais apropriadamente o Espiritismo denomina de reencarnação. Por exemplo, os discípulos falavam a Jesus que o povo pensava ser ele, João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. No entanto, aquele mesmo povo sabia que não poderia ser fisicamente falando. Eles conheceram Jesus desde a infância,
conheceram os seus pais e sabiam que Jesus não poderia ser um daqueles profetas se não fosse em espírito, se não fosse a reencarnação destes espíritos. É isso aí, meus amigos e amigas. A Bíblia judaica, o Velho Testamento, está repleto de passagens, de referências à reencarnação. Por exemplo, Êxodo 25. Eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração. Na terceira e quarta geração é a tradução correta, conforme afirma o tradutor Severino Celestino. A mudança da preposição na pelo até, pela outra preposição até, foi feita pelos tradutores para dar o sentido de uma única existência. A tradução correta é na terceira e quarta geração. Isto significa que, na terceira ou quarta geração, o espírito pecador já terá retornado e receberá a visita de Deus. Neste caso, seria a reencarnação do bisavô no bisneto. E a visita de Deus atinge somente a alma que pecar. Por quê? Porque o pai não pode pagar pelo pecado do filho, nem o filho pagar pelo pecado do pai. Cada um pagará pelo seu próprio pecado. Pelo exposto, ficou demonstrado que a ressurreição é impossível. É impossível porque seria o retorno à vida do corpo físico, o corpo que morreu, que se decompôs e seus elementos se desintegraram no seio da natureza e, conforme a ciência, não podendo mais serem rejuntados para novamente dar vida ao corpo. Conforme afirmou o renomado teólogo, poliglota, especialista em línguas latina e grega, Carlos Juliano Torres Pastorim, segundo ele, as escrituras não falam em ressurreição da carne, mas em ressurreição dos mortos. No entanto, esta não é uma tradução correta, ressurreição dos mortos. Anastasis ectonecro, que foi traduzida como ressurreição dos mortos, não é a tradução correta, tendo em vista que anastasis é originada do verbo anisteme, que significa retornar, regressar. Como o corpo não pode mais regressar, pois foi transformado, este regresso, logicamente, seria o regresso do espírito, primeiro na pátria espiritual, depois o regresso na vida material, reencarnação. O verbo anisteme concentra a ideia de reencarnação. Então a tradução correta não é ressurreição dos mortos, mas reencarnação dos mortos. Assim fica bem claro que a palavra ressurreição usada aqui concentra sim a ideia de reencarnação. Esta é a ideia central, que você grave bem. A ressurreição concentra a ideia de reencarnação. Em outras palavras, ressurreição é a reencarnação, como afirmou Allan Kardec, que os judeus acreditavam na reencarnação com o nome de ressurreição. Portanto, gente, é isso aí. Antes de encerrar, quero lembrar que já temos 15 vídeos sobre a reencarnação. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, então entre no canal, se inscreva, acione o sininho, deixe o seu comentário. No próximo vídeo, a gente vai finalizar este tema, ressurreição ou reencarnação. Vamos aprofundar mais uma vez este assunto, ressurreição
ou reencarnação. É isso aí, gente. Agradeço a todos pela atenção e até o nosso próximo vídeo.